Will, ainda bem que nós estamos fazendo hoje um episódio especial gravado. Para quem está assistindo aí vai ver que não estamos ao vivo, mas você pode fazer seus comentários que eles chegarão até a autora sem problema nenhum posteriormente, porque esse episódio está programado para ir ao ar dia 2, Will. Estaríamos todos meio fora de condições de fazer se fosse ao vivo, não? Mas a nossa, mesmo assim, a nossa plateia está presente. Sempre aplaudindo com muito entusiasmo. Então, você que está assistindo aí, nesse dia 2 de janeiro, já passou o Réveillon, Ano Novo, mas a gente continua repetindo sempre a mesma coisa. Dê o seu like, se inscreva no canal, é importante aqui no YouTube, ele entende a relevância do conteúdo e mostra para mais pessoas, então faça isso. Como a gente falou, comentários e perguntas a gente repassa para a nossa convidada, que estará, inclusive, no Brasil neste período, quando estiver sendo exibido esse episódio. Então faça isso, inclusive, se você a encontrar, comente com ela, como foi o episódio, tal, vai ser legal. Aproveita, vai no nosso site, podletras.com.br, lá tem a agenda do mês que já está lá disponível de todo mundo que estará aqui em janeiro. Os links das plataformas de áudio aqui também na descrição tem, lá no Spotify, toda a nossa playlist atualizada semanalmente. Tem aqui na tela o QR Code para você fazer um Pix de qualquer valor. Lembrando que nas redes sociais é @podletras em todas elas, certo? Certíssimo, Will. Lembrando para a galera também que esse episódio está sendo patrocinado pelo Clube do Leitor, que é uma iniciativa da professora Neila Bruno. Então vocês podem seguir o pessoal lá no Instagram, @Clube do Leitor BR. Eles também têm um trabalho muito legal de aproximar os leitores dos autores, né? Então eles também fazem lives com os autores, eles fazem círculo de leitura, roda de debate, né? A professora Neila organiza coletâneas também, enfim. Muita coisa bacana acontece por lá, então pode seguir lá no Instagram, você não vai se arrepender, @Clube do Leitor BR, beleza? Lembrando também que a coletânea do Pod Letras continua à venda lá no site do Mercado Livre, então você pode entrar lá no site do Mercado Livre, escrever Pod Letras na busca e você vai encontrar o livro. Ou se você está nos assistindo no YouTube, tem o link aí na descrição desse vídeo, é só clicar, você já vai diretamente para lá, tá? O livro tá muito legal, tem os 10 autores selecionados, a gente nunca cansa de falar, né? Galera muito legal. Tem a galera do Pod Letras e tem o nosso convidado especial também, o César Bravo, que tá nesse livro. Então, não perca, vai lá, adquira o seu. Lembrando sempre, Will, que tem aquele macetinho, né? Dependendo do lugar onde a pessoa mora, se ela puser 3 ou 4 livros no carrinho, o frete sai gratuito ou bem pequenininho. Então, se tem uma galera querendo comprar junta, compra todo mundo junto, que já garante o frete gratuito. E também lembrando para vocês que o livro do Daniel também continua lá no Mercado Livre, Canção das Adagas, do Daniel Freitas, que foi o vencedor da nossa coletânea, né? Então, fazia parte da premiação a publicação do livro do primeiro colocado. Então, nós lançamos esse livro agora no ano de 2023, né, em novembro, e continua à venda lá no site do Mercado Livre. A mesma coisa, o link na descrição, ou se você entrar no site do Mercado Livre, digita lá Canção das Adagas, e você vai poder encontrar esse super livro do Daniel, que tá incrível. A história é realmente fantástica. Will, já falamos demais, já deixamos a nossa convidada esperando demais. Então, dê as boas-vindas para ela. Hoje nós vamos falar com a escritora Penina Baltrus. Tudo bem com você, Penina? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Andei vendo as pessoas que passaram por aqui e realmente é uma honra. Estou muito lisonjeada. Bom, eu já vou perguntar, o Will falou o sobrenome certo? Falou. Então... Geralmente eu sofro com isso. Eles falam Baltruski, enfim, várias coisas, menos o Baltrus. A tendência quando a gente vê assim esse CH, a gente já, se é um nome estrangeiro, bota um no final, né? E o pessoal fala esse Baltruski, né? Mas beleza. Mas como é um sobrenome alemão, né? Sim, se pronuncia dessa forma. Com certeza. Will, por favor, faça as honras aí, puxe o primeiro assunto com a nossa convidada. Penina, você já está há um tempo aí na Inglaterra, né? Alguns anos, mais de 5 anos morando aí, e você começou a escrever daí, né? E começou a ter
reverberar aqui no Brasil, que você começou a escrever aí, né? Sua base de leitores, você começou a fazer parte, inclusive, da Aberce e tal. Como que é para você manter essa conexão com o Brasil estando longe já há um certo tempo? Digamos que não é tão difícil, porque nossa vida praticamente hoje em dia se baseia em redes sociais. Sim, Então, é muito mais fácil, facilita muito a minha vida como autora, até porque eu não escrevo em inglês, só em português. Então, o meu público está aí. Então, não é difícil, não. Não é, a única coisa que eu fico muito irritada é o fato de eu nunca conseguir poder mandar uma cópia autografada, de eu não poder estar em eventos que são realmente necessários para autores, como a Bienal, por exemplo. Na próxima, se Deus quiser, eu vou conseguir estar lá em São Paulo, mas essa última eu fiquei muito chateada, porque vocês devem imaginar Sim. a tristeza que é. Foi uma semana de luto ver aquele povo todo reunido e eu aqui. Acontece bastante. Bom, ano passado teve a Bienal de São Paulo, né? E eu também não estive lá, também só acompanhei a galera Não, pelas redes sociais. ano passado foi a do Rio. É verdade, né? Porque agora já é dia 2 de janeiro, verdade. Ano retrasado. Não, e realmente o tempo tá voando, né? Quando você vai, você passa por algumas coisas, é fila, muita gente e tal, mas quando você não tá lá, você só pensa nas coisas boas, né? Aí tá, nossa, Exato. como eu queria estar lá. Quando você tá lá, você fala assim, nossa, talvez não foi tão boa ideia ter vindo, mas é sempre assim, né? Mas para quem é escritor e leitor, Bienal é o lugar onde tem que estar, né? É feito para isso, é o evento para esses dois públicos, até porque principalmente para quem é escritor, você sabe, né, Pini, no contato com outros autores é muito bom também. Inclusive, quando o escritor que está começando, ele só tem contato com outros escritores, ele não tem leitores muito, né? Então ele conversa mais com outros autores do que com os poucos leitores que ele tem, né? Exatamente. E uma pergunta, assim, uma coisa que eu fiquei curioso: tem algum outro autor brasileiro que está por aí perto de você, aí na Inglaterra, que esteja publicando, que você tem contato também? Não que eu conheça. Eu conheço vários autores que estão em Portugal, que estão na Alemanha. Tem uma amiga minha muito querida que está na Alemanha, mas a gente não tem essa base aqui, infelizmente. E olha que eu tentei várias vezes procurar esses autores aqui, mas não consigo encontrar. É complicado. Você está falando de escritores que estão em Portugal, você morou um período em Portugal também. Sim. Qual foi a região de Portugal que você morou? Morei em Lisboa. Ah, Lisboa. Foi lá para a parte mais famosa, mais conhecida. Como é que foi a experiência Tipo lá? isso. Não muito boa, né? Porque para meter o pé depois, que não foi muito legal, né? Digamos que da primeira vez foi muito boa. Quando eu morei lá, eu tinha o meu filho mais velho, era pequenininho ainda, a gente ficou 6 anos. Foi bom, foi bom. Aí depois a gente entrou em crise o país, a gente voltou para o Brasil em 2012. Sim. E aí, depois de 4 anos, eu falei, não, vamos embora daqui. A gente acostuma com a vida na Europa e não quer ficar no Brasil. E aí a gente foi para Portugal novamente, mas dessa vez estava pior ainda, e daí foi a nossa entrada para a Inglaterra. Daí aqui eu tô e aqui eu não quero sair. Uma curiosidade, né? O brasileiro mira muito Portugal por causa do idioma e tudo, apesar daquelas diferenças que todo mundo sempre fala, todo mundo sabe. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que Portugal, assim, para você ganhar dinheiro, não é o local, né? Não é o lugar. Então tem muita gente que acha assim, vou para Portugal, vou ganhar um dinheiro, vou mandar um dinheiro para casa, irmão. Se você conseguir se manter lá, você já tá bem demais. Porque a qualidade de vida é boa, acaba compensando e tal, mas para ganhar dinheiro não é o melhor lugar. E é o contrário na Inglaterra, né? Na Inglaterra já é o lugar que a galera vai para ganhar grana mesmo. Você sentiu muita diferença? Muita. Isso porque eu vim de Portugal para cá. Eu senti diferença entre aqui e Portugal, assim, uma diferença drástica, desde alimentação, tudo. Apesar de o aluguel aqui ser extremamente caro, bem mais caro que lá, a moeda enfim, as condições, a gente tem condições tanto de manter isso quanto mandar dinheiro. Tipo, uma coisa muito, muito diferente de Portugal. Portugal a gente só fazia mesmo para manter o nível de vida, não para guardar. Inglaterra é o lugar que a mão de obra é realmente valorizada, né? A galera realmente paga bem. E assim, claro, tem essa questão do
do aluguel e tudo mais, mas quando você vai no mercado também é aquela alegria, né? Você Nossa. chega lá com uma moedinha de 1 libra lá, você compra algumas coisas, né? Pelo Eu, menos eu era assim, não sei cheguei, se eu ainda cheguei, é. não, eu cheguei, chegou uma hora em que eu entrei no mercado e eu pensei assim, nossa, o dinheiro que eu tenho, eu consigo comprar qualquer coisa desse mercado. Não tem aquele negócio, nossa, isso eu não consigo, aquilo eu não consigo. Não, você consegue comprar qualquer coisa, porque é tudo acessível. É É uma incrível, Muito experiência, legal. é uma experiência bem diferente para um brasileiro, né, Will? Sim, muito. demais. Seu dinheiro valer, você ter É. poder de compra realmente é muito diferente. É. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante, porque a maioria tem algumas histórias, algumas trajetórias de escritores que são chatas porque são muito clichê, é o lugar comum. Ai, desde sempre eu lia, desde criança já gostava de escrever e tal, e aí foi natural começar a lançar o primeiro livro e tal. No seu caso foi uma coisa totalmente acidental, né? Totalmente. Você começou a ler um pouco mais tarde que a maioria dos escritores, vamos dizer assim, e meio que se tornou escritora meio quase que por acaso. Você viu um vídeo que dizia que você podia em um mês escrever um livro, você foi lá, meio que pagando para ver, desacreditando, assim, não, vou ver só para provar que não dá. E foi, conseguiu, e foi muito bem sucedida. Mas o que te levou esse impulso de realmente, porque a gente vê um monte de coisa, um monte de curso, um monte de sobre muita coisa, sobre cinema, sobre qualquer coisa, mas não sai fazendo. Qual foi o impulso de esse aí você realmente querer fazer? Já era algum tempo que você alimentava isso ou foi um impulso mesmo que você assim, não, eu quero escrever então? Foi um impulso, totalmente um impulso. Eu tive a minha vida sempre foi muito difícil, como qualquer imigrante, né? A gente não tem qualificação. Eu não tinha qualificação e mesmo que tivesse não valeria aqui ou em Portugal que seja. Sim, sim. Então, trabalhos comuns. Eu sou a pessoa comum, a pessoa que vem tipo de trabalhar de limpeza, de trabalhar sabe, passando roupa em lavanderia, cuidando de idosos. Eu vim desse lugar. Então, assim, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, meu objetivo de vida sempre foi não ter que trabalhar, cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. E meu marido poder me sustentar, o que seria, no caso, o sonho de qualquer mulher que casa, assim, que não tem muita expectativa. Não tinha expectativa nenhuma. E quando a gente chegou aqui e a pandemia bateu, foi bem na pandemia. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela meio que marcou a minha vida da Penina antes pandemia e pós-pandemia, porque na pandemia eu estava tentando ter outro filho. Eu tenho 2 filhos já, um tem 20 anos e o outro tem 11. E eu pensei, que não tem mais nada para fazer. Eu atingi o meu objetivo, que era não ter que trabalhar, morar numa casa bonita, ter um salário bom do meu marido, a gente não precisa fazer mais nada. Eu pensei, pronto, vou ter outro filho, vai ser essa a minha vida agora. E nós tentamos por 1 ano e não consegui. E nesse 1 ano eu estava extremamente frustrada, frustradíssima, porque quando você atinge o seu objetivo e não tem outro, aquilo deixa a gente assim muito para baixo. E como eu já seguia essa escritora, essa jornalista e tal há muitos anos, ela falou: vou fazer um curso exclusivo, escreva o seu livro em 30 dias. Eu falei: será? Porque eu lia muito quando eu era solteira. Eu casei com Sim. com 19 anos, eu casei. E até os 19 eu lia demais, eu consumia Sidney Sheldon, Stephen King, tudo quanto é autor que a gente gostava na época, eu consumia muito. Minha mãe ficava brava que eu não fazia as coisas para ler. E aí, quando eu casei, eu pensei, sou adulta, eu não posso ficar perdendo tempo com leitura. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar meu marido, tinha que cuidar dos meus filhos. E aí eu parei completamente de ler. E quando chegou nesse ano da pandemia, em 2020, eu vi esse curso, eu pensei, por que não? Né? E foi o impulso. Eu comprei o curso escondido do meu marido para ele não saber, porque se ele soubesse que eu tinha pago por um curso, que ele não colocaria fé nisso. Nem eu estava colocando fé nisso. Eu falei, não, isso não vai dar nada, mas eu vou tentar de qualquer forma. E era um curso muito, assim, um pouco mal estruturado, porque ele dava 15 dias de preparação e 30 dias de escrita. Hoje em dia, eu jamais faria isso. 15 dias de preparação para saber quem eram seus personagens principais, coadjuvantes, tudo, ambientação, ano, tudo. E aí, 30 dias de escrita direto. E eu caí no besteira, falei, não, vou fazer esse curso. E aí cheguei um dia num jantar em casa, eu já estava com tudo planejado, ia começar a escrever e abri o jogo com meu marido. Falei, tô fazendo um curso sim, vou começar a escrever. A partir de amanhã, não me interrompam, por favor, eu vou tentar. Só que eu me vi numa dificuldade muito grande, porque quando a gente não lê, a gente deixa de ter vocabulário. Sim.
E para escrever, não tem como não escrever se você não tem, né? Você tem que ter vocabulário para aquilo. E eu me via assim presa na escrita. E eu falava, gente, como é que é a palavra que demonstra aquele sentimento? Sabe aquelas coisas assim, boba que o autor hoje em dia não se preocupa, mas que naquele momento foi crucial para mim. Eu não sabia a diferença de tempo, porque eu não sou formada, não tenho graduação em nada. Então, eu não sabia a diferença de tempo. Foi muito difícil, muito difícil. Mas quando chegou ali por volta dos 26 dias, eu tinha terminado o livro. Aí eu falei, gente, deu certo. E foi quando eu apresentei esse projeto às pessoas mais próximas. E quando elas leram e vieram dar evolutiva, elas estavam impressionadas. Eu, vocês estão dando migué. Não, é verdade, é muito bom. E eu ficava, você é minha irmã, você vai falar isso mesmo. Né? Então, assim, é difícil para a gente acreditar que aquilo tá bom. E só que a professora, ela era tão pilhada que ela falava assim, não, você vai ter o livro publicado em dezembro. E aí eu pensei, como, né? A gente tinha escrito em outubro, novembro, dezembro. Eu não sabia que precisava eu só sabia que precisava de revisão. Eu não fiz leitura crítica, eu reescrevi ele muito rapidamente e eu mandei para uma editora. Como tinha dinheiro sobrando, eu falei, vou mandar para uma editora, vai imprimir meu livro, sai em dezembro. E foi isso que eu fiz, eu imprimi 400 cópias do meu livro. Dá risada, vai, foi César, ela fez aquele raciocínio. Bom, se em 30 dias disseram que dava para vender um livro, então a mesma lógica se aplica para vendas, né? Mais uns 3, 4 meses eu vendo tudo. Menino, o livro foi lançado no dia 25 de dezembro, o livro físico, 25 de dezembro, do Natal. Aí eu falei, pronto, agora... Nem me importei muito com a capa, a editora que cuidou de tudo, né? Ela mandou para mim, eu gostei, eu gostava de tudo. Eu achava tudo muito novo, tudo muito... Eu entrei encantada. com tanta... Eu estava encantada. E eu não estava com medo, porque hoje em dia o medo que eu tenho de soltar um livro é muito maior do que antes. Hoje em dia eu tenho noção do peso que é ser um escritor. Eu não tenho como não ser julgada pelo que eu faço. E naquela época eu achava que não tinha problema, que ninguém ia achar meu livro ruim, então... Eu lancei o livro. E aí veio outra coisa logo em seguida, que foi, se eu fiz um livro em 30 dias, eu consigo pelo menos 3 livros por ano. E eu botei uma meta e comecei a querer escrever 3 livros por ano. E foi uma loucura, porque em fevereiro eu já tinha escrito outro livro, quando foi em outubro eu já tinha começado outro, e assim eu fui fazendo, que em 3 anos, agora eu dei abrandando um pouco, porque não dá, né, gente? Hoje em dia, com a carga de coisas que eu adquiri, porque eu fiz um curso de extensivo de produção editorial, eu tenho uma carga de cursos de escrita, assim, gigantesco. Então, hoje em dia, né, hoje em dia eu tenho muito estudo sobre isso, então eu evito muito fazer as coisas com pressa, porque não é legal. Mas mesmo assim, esse livro que foi lançado assim, né, de qualquer jeito, ele foi semifinalista do Prêmio Berche. Vai entender. É porque tava bom, simples assim. Coragem de mandar para frente ajudou. Então, é interessante, você falou algumas coisas, vamos ver se eu consigo lembrar de tudo que eu fui pontuando na minha cabeça aqui. Primeira coisa, assim, eu já falei isso algumas vezes lá nos primeiros episódios do nosso canal, e você tocou num ponto que é interessante, que a ferramenta do escritor é o idioma. Então, se você quer ser um escritor, conheça o idioma, saiba o idioma. Não é o computador, não é a caneta, não é o papel, né? É o idioma, tem que saber. Né? Não é raro, eu costumo fazer, eu faço revisão, né, de textos, né, de livros, enfim, e não é raro, é bem comum o autor usar 4, 5 palavras para explicar algo e eu troco por uma. Eu tiro 4, 5 palavras e coloco uma, que fala exatamente a mesma coisa, às vezes até de forma mais clara do que com aquelas 4, 5 palavras. Então, adquirir vocabulário é uma coisa assim importantíssima para quem quer atuar na área, né? Então já fica aí. Para você que está começando, aliás, uma coisa que eu ia falar no começo e eu acabei me esquecendo, o edital desse ano do concurso Pode Ler, em breve sairá. Então, para você que quer participar, já vai levando tudo isso em consideração. Então é muito importante, né? A ferramenta do escritor é o idioma, não tem jeito. Até porque, pensa se você quiser hoje escrever um livro em russo. Você tem um computador, você tem caneta, você tem papel. Você escreve um livro em russo? Não, porque você precisa ter domínio do idioma. Então, é bem simples assim, né? É bem claro. 5 palavras, das quais 3 são verbos. Pois é. Na maioria das vezes. Muitas vezes sim.
A outra questão, né, sobre o curso, eu quero saber se você ganhou o concurso do curso, porque quem conseguiu completar o livro no tempo mandava lá Então, para o a primeiro. autora do curso e tinha um concursozinho interno aí. Tinha um concurso interno com todas as pessoas que participaram, foram mais de 200 pessoas. Eu não ganhei o primeiro concurso, mas eu fiquei com menção honrosa. Já no ano seguinte que eu voltei a participar do mesmo curso, porque eu queria aquela dinâmica de escrever rápido. E aí eu Sim. escrevi meu terceiro livro e esse ganhou o concurso. Foi Ah, todo o processo editorial estava incluso no prêmio, que foi maravilhoso. Capa, diagramação, revisão, edição, tudo estava incluso. Isso foi maravilhoso. Melhor prêmio do que um, sei lá, às vezes né, um troféu, alguma coisa assim. com certeza, com certeza. E aí, e quanto à ideia desse primeiro livro? Porque como você não tinha escrito nada, poderia ser qualquer coisa de qualquer gênero. E o que te interessou no thriller, no suspense que você acabou escolhendo? O que te chamou a atenção? Era uma coisa que você mais lia, mais gostava, e por isso foi natural? Ou foi uma coisa que você quis se desafiar até nisso também? Não, eu consumo muito suspense e terror. Eu adoro filmes. Assim, meu marido fica com raiva porque toda vez que a gente senta para assistir o filme, eu falo para ele, ele não é muito bom, não. Ele, você já assistiu, caramba? Tipo, não, eu já assisti tudo. Eu adoro suspense. Agora, a ideia mesmo foi porque, como eu disse, antes de ser escritora, eu trabalhava com todo tipo de trabalho. E eu tinha trabalhado num call center. E aquele lugar me deixou maluca. Eu trabalhei quase 3 anos no call center e no final eu saí de lá fazendo terapia, né, entrei em depressão, foi uma loucura. E toda vez que eu entrava naquele call center, meu pensamento era, quando eu atendia algum cliente, falar, quem sabe esse cliente não é um milionário e resolve me dar né, sei lá, um milhãozinho aí, só por meia hora que eu tô ouvindo ela. Né, Will? Exato. Claro. No meu livro acontece, olha que legal. Não, mas não, tô brincando. Não acontece, não. Mas ela é uma atendente de call center. Então, assim, tudo que eu tenho como experiência na vida me serve como base para escrever. Agora, as ideias surgem aleatoriamente mesmo, do que vai acontecer, plot twist, essas coisas são aleatórias. Inclusive, falando sobre aleatoriedade, já vamos entrar logo de cara nisso. Eu quero saber uma outra coisa que aconteceu que também te inspirou, porque você falou um pouco sobre o assunto, mas você falou muito superficialmente. Quero saber um pouco mais. Como assim vocês moravam com um sujeito que um belo dia simplesmente sentou na mesa e começou a falar para vocês, sabia que dá para aplicar esses golpes nos outros? Primeiro, Foi. vocês pensaram em aplicar os golpes? Tô brincando. Mas como que foi essa experiência? Tipo, do nada, vocês olharam pro cara e falaram assim, deixa eu entrar aqui nos classificados e ver onde é que tem outra casa. Como é que foi esse negócio? Foi uma loucura. A gente, quando veio para cá, infelizmente, a gente vem sempre sem dinheiro, né? A gente vem Sim. por dinheiro, não com dinheiro. E a gente recebeu essa proposta de uma prima do meu marido pra gente ficar na casa dela. Então a gente alugou um quarto para nós todos, praticamente. Então a gente ficava ali naquele quarto. E ela tinha um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa, enfim, ela mexia com drogas, ela tinha um convívio com várias pessoas, assim, que cometiam esse tipo de crime, né? Então, assim, um dia ele estava falando sobre isso, e eu falei, nossa, seria interessante fazer um livro sobre isso, né? Seria um alerta até para quem vem e tal. Aí ele sentou e começou a me dizer, dá para fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a falar, e eu nunca consegui esquecer aquilo. Eu nem era para escrever, eu nem pensava em escrever nada, mas eu nunca esqueci aquela conversa, porque eu sabia que em algum momento eu ia usar aquilo. Mas eu nunca imaginei que eu fosse colocar num livro, e que esse livro, sim, ele pode ser um alerta para quem vem, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque ele é meio que utilidade pública. Sim. Foi seu consultor informal, né? Exato. E ele nem sonha disso. E por que, sendo uma coisa que te marcou, não foi logo uma das primeiras histórias que você escreveu? Por que só agora você tá lançando? Aliás, já pode mostrar a capa do livro aí, que tá lindíssima. As capas do livro dela, né? Tava comentando aqui antes da gente começar a gravar. As capas do livro dela todas são lindíssimas, que é o Welcome to Londres, parceiro. Esse parceiro no final, muita malandragem. Muita malandragem. E essa história, ela não saiu de início porque eu não lembrava dela. Eu realmente não fazia nem ideia. Na verdade, eu pensava em fazer, mas eu nunca imaginei. Mas foi bom, porque isso demorou um pouco, me deu mais maturidade para escrever esse livro.
porque ele realmente precisava de ter mais maturidade como autora, de ter encontrado meu estilo literário para poder conseguir passar com veracidade, né, essas tramóias e tudo mais que a gente encontra. E é um negócio interessante, né? Porque não raro a gente assiste vídeo de gente que mora nos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, enfim, vários lugares do mundo, vários brasileiros, né? E não raro a gente vê a pessoa falar duas coisas. Cheguei aqui e fui enganado por outro brasileiro. E ajudei um cara que chegou aqui e o cara me enganou, me roubou, me prejudicou. Então, infelizmente, a gente ouve muito desses relatos. Mas nem todo mundo presta atenção nisso que está acontecendo, né? Você, particularmente, você já caiu em algum golpe desse? Não precisa dizer em qual, se sim. Ou você já viu gente se lascando por causa que outro brasileiro, ou por ajudar outro brasileiro, ou por ser enganado por outro brasileiro, já presenciou? Já. Quando eu morei em Londres, eu fiquei lá por 1 ano e meio. Foi o lugar onde eu mais via esse tipo de coisa acontecer. Eu por acaso, quase caí em um desses. Para sair daquele quarto, a gente precisava alugar um apartamento. Para alugar um apartamento, você tem que ter pelo menos 3 anos aqui. Não sei como é feita a matemática, mas está errado esse negócio, né? Tudo bem. Você tem que ter uma pessoa onde você morou para te dar, né? Para falar, não, tá, esse cara paga tudo em dia e tal. E não tínhamos, porque a prima alugava um quarto e meio que ilegalmente, porque ela também não podia alugar um quarto. Sim. E quando nós fomos procurar num site específico que era o site dos landlords, né? Landlords é a pessoa que aluga o apartamento. Sim, é o só que ele é corretor imobiliário. particular. Não, mas nesse caso ele era particular, você alugava diretamente com o dono. Ah, sim. E nós fomos ver o apartamento, chegamos no apartamento, ele estava bem, assim, acabadinho e tal, tinha alguns móveis extras lá, e essa mulher veio mostrar o apartamento pra gente, e assim, não sou de julgar as pessoas pela aparência, mas o jeito como ela se mexia, sabe, assim, ela tinha uma certa urgência nas coisas e tal, e daí ela já queria o aluguel ali, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu posso ver um documento seu? Porque assim, você tá vendo os meus, eu mostrei os meus pra ela, falei assim, eu posso ver um documento seu? Ela falou, não, eu sou a dona, não tenho que te mostrar documento. Eu falei, bom, então acho melhor não. Porque a pessoa não hesitaria de mostrar o documento, eu não pedi para tirar foto. Eu pedi né, para ver. E aí, nesse momento, eu percebi que ela estava realmente, assim, mal intencionada, e a gente falou, então deixa para lá. Aí ela mesma já, então deixa quieto, sabe, já saiu assim meio brava e tal. Eu falei, não, tem negócio estranho aí. E quanto a brasileiras mesmo, o brasileiro, quando ele vem para cá, igual você falou, quando eles vão para Portugal, vão pela facilidade da língua e para facilidade de adquirir documento. Em Portugal, ele te dá documento. Aqui não, aqui você tem que ter descendência europeia, tinha, né, antes do Brexit. E quando você chega aqui, o brasileiro, a maioria das vezes, não fala inglês. Não fala porque o Brasil não tem esse hábito de ensinar inglês bom, né, quando a gente é criança na escola e tal. E quando chega aqui, eles não têm inglês. E aí, o que acontece? Ficam totalmente dependentes dos brasileiros. Sim. Aí encontra uma pessoa, tinha mulheres que faziam limpeza, elas falavam que, tipo, o salário mínimo aqui, na época que eu morei aqui, era 7 libras a hora. Era o mínimo, baixíssimo. E essas mulheres pagavam, tipo, 4. Aí, se ela reclamava, falava assim, mas você não fala inglês, então vai procurar coisa melhor. Então, isso é muito difícil, muito difícil. A pessoa se sujeita a trabalhos ruins para ganhar pouco porque não consegue falar a língua. Moto também, questão de aluguel de moto, né? Quando as pessoas chegam aqui, os homens querem fazer delivery de comida. O aluguel de moto também, eles alugam moto, alugam contas e tudo. Aí, quando menos espera, essas pessoas ficam com o dinheiro deles. É complicadíssimo, não é fácil, não. E por falar em moto, o seu marido tem moto ainda ou ficou traumatizado depois de ser roubado tantas vezes? Não, ele foi realmente roubado 4 vezes, acho que foram 4, não sei, mas roubaram a moto na frente da nossa casa. Sabe aqueles negócios que você trava a moto que é um ferro bem grosso, assim, redondo? Literalmente, eles cortaram o ferro, entende? Enfiaram a moto na van e levaram, enfim, ele trabalhou por um tempo com isso. Sequestro de uma moto na van, Will. Essa é boa.
E aí, graças a Deus, ele voltou, ele começou a falar inglês aos pouquinhos, né? E daí ele começou a trabalhar na área dele, ele trabalha com telecomunicações. Daí a gente saiu de Londres, aí as coisas melhoraram muito, muito, muito mesmo, né? Tipo, daí ele saiu dessa vida de delivery. Mas tudo é história, né? Depois que passa, sempre tem uma história para contar, é sempre legal. E agora a gente já sabe de onde sai a cena, Will, do livro dela, que a pessoa é jogada dentro de uma van e levada embora, porque carregaram a moto na frente dela. Deixa eu aproveitar. Acho que tudo... Diga, pode falar. Não, eu acho que toda experiência que a gente tem, ela ajuda quando a gente senta para escrever, porque se a Sim. gente não tiver essa vivência, a história parece sair um pouco sem vida, né? Sim. E dá claramente para ver a diferença entre dois escritores escrevendo uma determinada história, um gênero, a vivência de um e a não vivência de outro. Tem gente que estuda muito para falar sobre algo que não conhece e tem algo que usa muito da memória, da própria experiência. Sim. E dá para ver claramente a diferença de narrativa assim, dos dois, né? São textos bons, mas dá para ver a propriedade de alguém que viveu e passou pela experiência daquilo que não passou. É sempre diferente. Então, antes de fazer a próxima pergunta para a Perina, eu já convidar todo mundo para se inscrever no canal, claro, deixar o seu like, seu comentário, é importante a interação das pessoas aqui e tal, como a gente sempre repete. Eu queria saber quando é que começou o seu contato, Penina, com os outros autores brasileiros, né? Quando você começou a interagir mais com eles, até chegar ao ponto de você ser uma associada da Best, assim como eu também sou. Nossa, foi bem complicado, porque, como eu disse, eu caí de gaiato nessa vida de escritora, e quando eu fiz aquele curso, tinham foi pessoas... Foi quase um golpe que deu certo, Will. Quase. Exato! E tinham as pessoas que fizeram o curso comigo, elas não tinham nada a ver comigo. Ninguém estava escrevendo suspense, estavam escrevendo devocionais, estavam escrevendo... até TCC tinha, né? Autoajuda, TCC, coisas assim totalmente diferentes. Só que a gente tava tudo junto. Só que eu senti aquela falta, tipo, mano, eu tô no lugar errado, esse negócio não é pra mim, eu não tenho que estar aqui. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre escritores de suspense e tal, aí eu comecei a descobrir a Berst, descobri todas as... Quando eu coloquei meu livro na Berst para participar do concurso, sem nenhuma, né, perspectiva, eu falei, gente, tá cheio de escritores aqui, vou pesquisar, saber mais, procurar saber mais. E aí eu encontrei a Isa Artagão, adoro ela, a Cláudia, que eu já fiz todos os cursos dela, Cláudia Lemes, aí fui vendo um por um ali, falei, nossa, agora sim, agora eu encontrei minha turminha, digamos assim. Basicamente assim. Uma galerinha do barulho, né? Essa é a sensação quando você encontra, né, um grupo, um clube, uma associação, tal, de pessoas que fazem a mesma coisa, têm os mesmos gostos e interesses. A melhor parte, às vezes, é essa, né? De fazer parte de uma associação, né? E você, nesse período, depois que você ficou associada, você veio ao Brasil, encontrou alguém pessoalmente ou não? Só o contato online, virtual? Eu, na verdade, no Brasil, quando eu vou, eu fico na cidade da minha família, que é no Paraná. E não conheço ninguém lá no Paraná. Que esteja nesse grupo. Então a Bienal desse ano vai ser uma coisa interessantíssima para você. Vai ser minha experiência da vida. Sim, eu espero. Mas tá tudo certo já para você vir, tá confirmado. Tá. Legal, bacana. Eu quero voltar um pouquinho no... Cara, eu acho muito maneiro esse parceiro. Ela parece mais carioca do que paulista, né? Welcome to Londres, parceiro. É a melhor tradução para Welcome to the Jungle, né? Se tivesse traduzido para o inglês. Quase isso. Você tá ouvindo um carioca falando, né? Justamente nisso que eu pensei quando eu escrevi o título. Porque eu pensei assim, mano, quando eu mostrei o título para as pessoas com quem eu convivo assim mais, eles falam, nossa, que estranho, tira esse parceiro, mas por que você tá colocando em inglês, Welcome to Londres? Mano, você não tá entendendo. Faz todo sentido, sentido. Você não tá o que eu acho mais história. legal é que ela pensou assim, eu vou escrever um livro sobre brasileiros que dão golpes em brasileiros.
Qual é a melhor figura que representa isso? Um carioca. Vou Claro. meter um parceiro no Malandrão. final. Brincadeira, E né? tem um personagem do meu livro que fala isso, quando ele recebe um cara que ele vai dar um golpe, né? Ele recebe o cara falando assim, Welcome to Londres, parceiro. Aí, tipo, Não, eu achei né, o título perfeito. bem Quem não legal. entendeu o título, desculpa, mas o título é muito bom. É muito Ele bom. deu muito certo, deu muito certo. Então, foi esse livro também que venceu um concurso recentemente, ou eu tô confundindo? Foi sim. Foi do concurso Terra Bela. Ele ganhou Ah, sim. 50 exemplares. Mas já imprimiu? Já saiu? Como é que tá isso aí? Tá, vai sair agora em dezembro. Quando eu estiver aí no É. Brasil, acho que se Deus quiser, eu vou estar com eles em mãos. Né? Mas vai sair em Pô, capa dura também? nem pra eles imprimirem Não, 400 exemplares, Will. Pô, sacanagem. olha, eu ainda tenho umas 300 cópias daquele, então não tem nem lugar para guardar. Deixa quieto. A mãe dela que lute guardando lá, né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Mas, Ó, dá uma dica aí, se vier pro Brasil, tenta arrumar aí um evento presencial para você sim, dar uma desovada nos livros, vai lá e tal, que sai uns bons, pelo menos uns 50, 70, num evento você vende, né? é um evento bom. Então, Um evento É. bom. exato, vou tentar, porque também eu só tenho esse que tá lá em casa, porque de resto é tudo sob encomenda. Provavelmente, se tudo der certo, a Best vai ter um stand na Bienal, então você pode ir lá também deixar os seus livros lá para vender e tal, né? Exato. Tá junto com o pessoal que eu adoro. Sim. Então, a gente já falou um pouquinho do livro, já mostrou a capa, mas sem spoiler, dá um resumo maior, assim, do que se passa na história, né, para quem tá assistindo. Faz o teu jabá, desperta aquele interesse, né, em quem estiver escutando aí, pra galera adquirir. Não, perfeito. A Adele, então, a Adele é uma brasileira que chega em Londres para fazer um estágio. E quando ela está em Londres, ela percebe que os conterrâneos dela estão passando por perrengues horrorosos, incluindo tráfico humano. E aí ela, com a ajuda do detetive, ela vai investigar esse caso junto com ele, vai tentar solucionar o máximo de casos possíveis e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Só que a ajuda dela acaba interferindo nos estudos e ela acaba perdendo várias coisas por causa disso. Só que enquanto isso tem uma quadrilha, né? Que é essa quadrilha que vai matando, ela mata pessoas, ela rouba pessoas, ela prostitui mulheres, ela faz muita coisa. E é um bando de safado, na verdade. É um casal, assim, bem grotescamente chato, mas que consegue seduzir qualquer um, né, pela internet. Então ele leva as pessoas para lá justamente para dar esses golpes. Acaba ficando com a maioria do dinheiro e as pessoas acabam ficando indefesas. E é nisso que a Adele está empenhada em resolver. E digamos que ela tem métodos para conseguir isso. Métodos nada ortodoxos? Nem tanto. E uma coisa interessante, a gente vê assim, muitos dos autores que passam por aqui, principalmente os que escrevem ficção de crime, como o Will costuma dizer, agora não tem mais distinção entre uma coisa e outra, né, Will? Agora é tudo Policial. é tudo policial, né? Bom, se bem que fica difícil às vezes também encontrar ali as fronteiras do que é o que, né? Mas o pessoal sempre coloca lá os desafetos na história e alguns matam, outros judiam. E pelo que eu soube, temos uma pessoa meio vingativa entre nós, Will, e não somos nós dois. Né? eu fiquei procurando por um bom tempo a minha identidade na escrita, o que meus livros tinham a ver um com o outro, porque são histórias completamente diferentes, até que um dia eu cheguei à conclusão de que sim, é a vingança. E eu imagino que eu tenho, assim, eu sou uma pessoa melancólica, né, temperamento melancólico, então eu tenho aquela coisa de guardar ressentimento, sabe, assim, faz super mal, já fiz terapia, melhorei bastante, mas inclusive na terapia meu médico falou, escreve, mata lá, sabe, se vinga lá. Falei, Você já matou algum terapeuta nas histórias, não? já. Ele nem Olha, sonha, mas eu acho que Foi o primeiro, inclusive, né? Foi no primeiro bela livro. dica, muito legal. No primeiro livro. Segundo livro, aliás, não Mas entre nós. pode continuar. Ele falou para você escrever.
E daí eu comecei a pensar bem, e assim, eu acho que a maior terapia do mundo é você poder fazer isso, porque cada livro que eu escrevi, ele traz, assim, peças de quebra-cabeça que se encaixam todos da minha vida. Então é muito legal isso, porque você pode jogar fragmentos da sua vida ali que ninguém nunca vai saber, a não ser que ele tenha participado. Então é legal, porque o leitor vai ler, vai falar, nossa, como é que ela escreveu isso? Será que isso aconteceu com ela? Ele nunca vai saber, né? Mas a gente tem essa coisa eu tenho essa coisa de colocar traumas infantis, coisas pelas quais eu passei, que eu queria muito ter tido outra atitude, eu não tive, e aí eu jogo no livro e tenho a atitude que eu quiser lá, e sou livre para fazer o que eu quiser. E eu mato mesmo, mato envenenado, mato com faca, mato com tudo. E tem coisas que você... E tem coisas que você já aprontou na vida real que ninguém ficou sabendo e você colocou no livro e ninguém faz ideia que aquilo lá aconteceu? Tem. Vai começar uma Sempre caçada. tem, Vai sempre começar tem. uma caçada da galera para descobrir o que ali ela fez que ninguém nunca soube. Tem. Como eu disse, é terapia pura. Uhum. Isso é bom, isso é bom. Vai jogando os demônios nas páginas e pronto. Mas aí fica uma questão interessante. Você está falando que é terapia pura. Quando você escreve, você coloca lá as coisas que não foram bem resolvidas, como você falou, coisas que você gostaria de ter tido uma atitude diferente, ou aquela vingancinha de uma pessoa que te fez mal. Você se liberta daquilo ou não? Aquilo ali não funciona para você, tipo, deixar para trás? Ou funciona como terapia mesmo? Funciona porque é como se eu tivesse tido aquela atitude antigamente, então para mim funciona perfeitamente. Deixa mais leve. É isso. Isso é interessante, porque a gente também já recebeu bastante gente aqui, algumas comentam mesmo que escrever é uma terapia, né? Que acaba exorcizando algumas coisas, né? Nesse livro aqui, que eu acho que é o mais assim voltado pro terror que eu tenho, o Apetite. Eu coloquei coisas assim muito pessoais de antigamente que aconteceu comigo, com pessoas que eu realmente não admirava pelas atitudes, e tem uma pessoa assim que é bem suportável aqui, que se ela lesse o livro, ela saberia que era ela, com certeza. Mas ela não vai saber, porque ela nunca vai ler. Enfim, tem como a gente se libertar dessas coisas assim. O importante é isso, é você fazer e deixar aí, né? Não guardar mais. Muito legal isso. E o pessoal da sua casa continua não lendo seus livros? Continua. Ninguém nunca leu nada. Mas é o quê? É medo de achar eles sendo assassinados ali? Fala, nossa, minha mãe. Eles odeiam ler. Não gostam? Eles odeiam. Não. Ninguém tem o hábito de ler nessa casa, só eu. O famoso casa de ferreiro espeto de pau, né? Sempre assim, né? Tipo isso. Mas diga uma coisa, a gente falou bem assim do primeiro livro, do processo, e eu queria te perguntar qual a grande diferença do primeiro para o segundo, né? O Entre Nós. Como é que foi? Desde a concepção, tudo, você já teve uma confirmação? Não, sou capaz, deu certo, agora vou pensar no próximo. Em quanto tempo foi? Como é que foi a grande diferença do primeiro para o segundo? O segundo eu comecei com o mesmo intuito de fazer em 30 dias. Quando chegou mais ou menos a uns 80% do livro, eu falei, tá tudo errado, tá tudo ruim. Foi batendo uma coisa ruim que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu terminei ele na marra, assim, sabe? Eu adoro a história dele, eu adoro. Inclusive, ele é o meu mais lido na Amazon, ele é o que as pessoas mais gostam, enfim, o que me rende mais é ele. E quando eu terminei ele, eu fiz a primeira coisa que eu não tinha feito no outro, que foi uma leitura crítica. E essa leitura crítica acabou comigo, porque eu nunca tinha passado por uma crítica. Meu livro, ele foi bonitinho. Você chorou em posição fetal no banho, não? Com certeza, por dias. Quando ele voltou para mim, ele voltou parecendo uma árvore de Natal, todo rabiscado, todo cheio de observações. Isso aqui tá horrível, deleta isso aqui, não sei o quê. Mano, eu quis morrer. Eu falei, pronto, nunca mais eu vou escrever um livro na vida. Eu acho que é a partir daí que eu comecei a pessoa escreveu cair na real. Literalmente, isso aqui tá horrível, deleta? A pessoa escreveu. Não era o Tito Prates que tava... Não, era a Cláudia Lemes, ela maravilhosa. Só observação. Observação. Eu faço leitura crítica com ela sempre, porque ela é a única pessoa que me fala a verdade. O Tito também costuma falar isso, tá uma bosta, exclui. Eu nunca fiz com o Tito. Mas é bom eu já saber. fiz e é assim mesmo.
É assim mesmo, né? Ela É. me fez deletar, tipo, um capítulo inteiro. Eu fiquei tão chateada, mas eu chorei horrores. Eu falei, meu Deus do céu, quem que é essa mulher? Tipo, eu achando que ela era o máximo, de repente ela. Aí eu peguei uma certa raiva, depois eu aprendi a gostar dela. Eu falei, agora eu não vivo sem ela. Tipo, Mas aí amor e ódio. Mas você falou uma vez também que. Agora eu já não me recordo qual dos livros, que você ouviu muito o que os outros estavam falando e o livro foi saindo do trilho e chegou um momento que você falou: não, peraí. Aqui não é a verdade que eu queria passar. Você foi e reescreveu um monte de coisa, enfim. Pra quem tá começando agora, o mais natural é que realmente não esteja muito bom. É muito raro a pessoa escrever um livro e tá, tipo, perfeito de primeira. A história pode até ser boa e tudo, mas é raro tá muito bem escrito, muito bem contado, com tudo bonitinho, enfim, é raro. Então, normalmente, se ela mandar para avaliação de um profissional, ele vai vir com várias coisas, né, vários apontamentos. Aí eu quero que você fale para essa pessoa que está começando agora. Como pesar isso, até que ponto a crítica feita é realmente algo que vale a pena você mudar ou quando vale a pena você manter o seu posicionamento? Não. Eu entendo o que o cara tá falando, mas eu acho que é mais uma questão de opinião e de gosto, porque também tem isso, né? O outro profissional, ele tem as opiniões e os gostos. Então, você colocar na balança, assim, não, aquilo ali não faz sentido para ele, porque é a opinião dele, é o gosto dele, mas para mim o caminho é outro. Como colocar na balança isso? O que você vai realmente ouvir e o que você não vai ouvir quando retorna o livro de um profissional desse? Tem muitos extremos, né? Tipo, geralmente são extremos. Quando você gosta muito de uma coisa, outra pessoa não gosta, mesmo que você tenha uma terceira opinião, acho que não vai ser o suficiente para tirar a sua dúvida. O que eu aconselho é literalmente seguir o seu coração para aquilo que você gosta. Se você gostou muito e faz questão de deixar, deixa. Eu acho que toda a história merece ser contada, só que a forma como você conta essa história é que vai determinar o seu estilo de escrita. Uhum. Se você conta a história do jeito que aquela pessoa quer que seja contada, você não está deixando sua marca, você está deixando a dela. Então, nesse momento, decisões que são decisões definitivas no livro Sim. são suas. A história ela vai ter um ponto alto aqui, vai terminar assim. A pessoa fala, não, isso aqui não está bom. Não, deixa do jeito que você deixou e só leve em consideração o que está abaixo disso. Isso eu quero, o resto pode ser que eu mude. Então, Sim. assim, eu acho que decisões principais do livro têm que ser feitas sob o seu ponto de vista, porque eu tive, inclusive no Apetite Doentio, eu tive uma experiência muito difícil, que foi deixar que outras pessoas... Eu fiz um curso de leitura crítica e eu ofereci o meu livro como objeto de estudo, sem ninguém saber que era meu, e era só o rascunho. E eu tinha mais ou menos umas 17 pessoas fazendo o curso. E essas 17 pessoas leram meu livro do começo ao fim e elas estavam treinando para fazer leitura crítica. Então, eles eram extremamente críticos, a ponto de literalmente dizer: esse personagem é uma bosta, não sei o quê, sabe? Coisas assim que me afetavam, porque eu estava ali e eu não podia dizer que era eu. Mas foi minha ideia, então eu tinha que ficar quieta e aguentar. Então aquilo para mim foi uma tortura, mas uma tortura necessária para eu entender que tem coisas que sim estão bem, tem coisas que não estão. Então, assim, eu mudei algumas coisas que eu ouvi, todos eles, a maioria concordaram, e algumas que só alguns concordavam, eu falava, não, isso eu vou deixar. Então, assim, no final, quando foi feita a revelação, foi literalmente um plot twist, né? Quando todo mundo viu que era eu, falou, não acredito, você tá aqui o tempo inteiro. Né? Mas tá bom, matei todo mundo no livro. Não, tô brincando. eu ia te perguntar justamente isso, se no final foi revelado que o livro era seu. Foi. E, mais uma pergunta, acho que é mais importante. Houve mudança de postura quando eles souberam que o livro era seu? Tipo, não, peraí, eu falei tal coisa, mas também não era bem assim. Ou não? Eu A acho galera foi firme no que tinha dito. Não, quando começou algum tipo de ofensa em comentários, alguma coisa assim, eu ia lá e eu mesma falava, gente, né, imagina se o escritor tivesse aqui, tivesse ouvindo isso. Aí a própria pessoa que estava dando Ele ia estar curso, chorando numa hora dessa. Aí a própria instrutora do curso, ela falava, gente, etiqueta, a gente tem que ter ética, aliás, ética de profissional. Assim, não é, você não está sendo profissional. Exato. E aí Imagina as você mandar isso pessoas pra voltavam uma pessoa que atrás. te contratou mesmo, né? É complicado. Exato. Ela falava assim, imaginem que ele está vendo tudo isso. Aí
Ia melhorando, sabe? Aí no final eu senti que houve um certo constrangimento, mas também até um afastamentozinho ali, uma coisinha meio, né? Mas tudo bem, não me importa não. O Ou importante é seja, você saber. ganhou novos 17 inimigos. Me resumindo. Quase isso. Mas também. Tiveram Personagem lá pra que não matar teve- por vários livros, Will. Tiveram 3 ou 4 lá que gostaram muito, que, tipo, eles, né, graças a eles também eu cheguei à conclusão de deixar algumas coisas como o prólogo, que é bem forte, o prólogo desse livro e tal, e algumas pessoas falam, ai, tira isso. E não, eu não tirei, então é isso. Também uma falsa ideia de que, assim, não, se eu for bastante duro, é sinal que eu sou bom, assim, eu sou bem crítico e tal, eu vou ganhar um prestígio. Se eu elogiar muito, vai passar a impressão que eu não tô fazendo direito, né? Então tem muita gente aí que pesa a mão desnecessariamente só para mostrar que tá fazendo direito, né? Eu acho que tem que saber dosar. A Cláudia Lemes também já fez leitura crítica de livro meu, e teve momentos que ela elogiou coisas do texto. Olha, isso aqui você faz muito bem, isso aqui eu entendi o que você quis dizer, mas você não fez do jeito certo, tenta fazer assim e tal. Você tem que saber se comunicar com a pessoa. Se você. Porque senão a pessoa não vai querer. E ela, no meu caso, não sei se com você faz também, acho que ela faz, que é manda áudio, né? Ela vai mandando o áudio. Se você é tão assim, ninguém vai nem querer, pô, nem ouvir esse áudio que vai estar descascando aqui, né? Mas não, você fica curioso, porque assim, você realmente quer saber o que a pessoa, porque a pessoa se mostra interessada no melhor texto, né? Porque senão não tem condições de trabalhar com gente assim, né? Que só desce a lenha, né? Então, do mesmo jeito que não tem condições de trabalhar com pessoas que só elogiam ou não dão críticas suficientes. Eu fiz uma leitura crítica algumas vezes com outras pessoas, mais umas 2 pessoas, e eu não gostei porque, literalmente, não vinha nada ali para eu arrumar. Dava a impressão, assim, que estava perfeito, e não estava, eu sabia que não estava. E aí eu sempre voltava com a Cláudia, falando, não, a Cláudia sabe onde que está o erro, peraí. E eu ia para ela. Chorava, mas eu ia. Parece aquelas resenhas genéricas de quem não leu o livro, né? Nossa, essa história é surpreendente, o enredo me prendeu do início ao fim, personagens marcantes e um final surpreendente, tipo... Não, um dia eu fui contratar uma pessoa, né, uma bookstagrammer, para poder fazer propaganda do meu livro, né, e ela me mandou o Media Kit dela. Aí no Media Kit tinha várias opções e tal, aí eu fui vendo lá e tal, aí tinha uma lá que era mais em conta, eu falei, acho que vai ser essa mesmo. Sim. Aí eu olhei a próxima tava assim, não sei o que, leitura do livro. Eu, ué? Aí perguntei pra ela, você não leu o livro para fazer as primeiras aqui? Ela falou, não, é só baseado na sinopse. Eu falei, deixa quieto, que feio. Tipo tem vários que atuam dessa maneira. E cobram caro, né? Eu fico impressionado porque, assim, é um mercado que aparentemente não tem tanto. Você lança um e-book tal, baixo, mas lança um livro físico, você mesmo falou, todos nós temos livros encalhados para vender, a gente não é um mercado em efervescência, e você vê uma galera cobrando horrores para ler e indicar seu livro, assim, né? É engraçado e muito caro mesmo. Para ler, só para ler, eu cobro X. Se eu gostar, eu cobro mais X para falar bem. Se eu não gostar, eu não divulgo nem nada, porque a pessoa tem um nome a zelar também. Mas eu vejo um mercado, assim, totalmente inflacionário, sem um resultado concreto. Não, e o pior de tudo é assim, esse resultado de que você está falando é ainda pior, porque você paga uma pessoa que tem lá 10 mil seguidores, ela faz a resenha do teu livro, aí você acha, nossa, vai vender, vai gerar mais 10, assim, 100 pessoas vão vir atrás de você porque viram a resenha dela e vão falar assim, você não quer que eu faça? Mano, vira um ciclo e ninguém lê. Parece que você caiu num lago cheio de piranhas. Exatamente. Quase todo dia vem alguém falar comigo, E aí eles vão lá, comentam, mas ninguém lê, ninguém compra. Aí você fica, nossa, era para ter um boom assim na leitura e tal, e não tem. E aquilo é muito frustrante. Eu parei até de fazer um pouco, porque no começo eu fiz bastante, mas daí agora eu sou bem estratégica. Eu pego as pessoas que eu sei que tem resultado. Isso, né? Tem aquele um ou outro que realmente dá resultado, faz sentido. Tem. E tem aquela... Cara, é porque assim, isso foi avançando, isso foi modernizando, né?
A Penina começou a escrever em 2020, então ela entrou nessa mais recentemente. A gente que já tem um pouquinho mais de estrada, né, Will? A gente já passou por várias fases. Houve uma época de que tinha blogueiros que o objetivo deles era montar a biblioteca em casa, né? Não se cobrava de Sim, ninguém pra fazer, mas todos queriam um livro físico, né? Então era uma onda assim, tipo, alguém descobria que você tinha um livro, era uma é, onda de pessoas querendo, que era uma galera só querendo montar biblioteca, né? Porque era o trabalho Exato, assim, bem nada a ver. E eu acho complicado porque assim, ninguém tá metendo malho em quem trabalha sério, tá, gente? A gente tá exato. falando daqueles que realmente não é. fazem o trabalho que são pagos para fazer. Mas me deixa muito assim, qual a credibilidade que a pessoa tem quando ela recomenda para as pessoas adquirirem algo que ela mesma não consumiu? É muito complicado, né? A gente Eu vê isso acho. com grandes artistas, né? Uma das mais famosas é a Xuxa com a Monange, né? A Xuxa usa Monange para fazer coisa. Aí ela falou: não, eu uso Monange, eu gosto muito, mas enfim. Eu vejo alguns que fazem assim: olha, eu cobro X para divulgar o seu livro. E divulgar é divulgar. Você me pagou. É. Se alguém vier para mim e falar assim: ó, a gente quer divulgar o nosso livro aí no Pode Letras. Valor te dou tanto. Beleza, a gente vai chegar e falar assim: ó, tem o livro do fulano de tal que saiu, tal, vai lá, procure saber, adquira. Beleza, a gente não vai dizer assim: o livro é muito bom, eu recomendo, é excelente. Porque a gente não leu, como que a gente vai falar uma coisa que a gente, né, não consumiu? E eu vejo isso Exatamente. muito, muito. A pessoa não leu e recomenda, porque uma coisa é você divulgar, a outra é você recomendar. É bem Recomendar. diferente. Então, quando Você você vê, gostar, inclusive, né? exato, quando você vê, inclusive, que tem pessoas que trabalham de maneira séria, lá no Media Kit normalmente vai ter isso. Aquele valor mais barato é para ele divulgar o seu livro. Ele vai chegar lá, vai fazer um story, vai botar, ó, gente, a Penina tá lançando aqui o Welcome to Londres parceiro. Vai lá, visita as redes dela. Em nenhum momento ele endossa o seu livro, porque ele não leu e você não pagou ele para ler e para falar do seu livro. Exato. Né? Então aí você vê a diferença da seriedade de um para outro. Então tem que estar atento em tudo, porque brasileiro não dá golpe só no exterior. Brasileiro já faz o mestrado do golpe aqui no próprio Brasil. Ele sai prontinho, né? E ele vai chegar aqui no Brasil e vai te meter um welcome parceiro do mesmo jeito, tá ligado? Não precisa estar em Londres para ele meter essa em cima de você. Quando dá resultado é muito bom, né? Agora, Sim. quando você vê aquele resultado que você fala assim, sim, mas isso aqui eu conseguiria fazer também, eu conseguiria alcançar essa quantidade de pessoas impulsionando um post, né? Fazendo Isso. uma divulgação assim, falando com pessoas que fariam isso sem me cobrar, porque você tem pessoas que você conhece, que você vai criando contatos, tal, manda para as pessoas, divulga. Própria Best, você fala, gente, tô aqui, né, aqui é o meu novo e-book, lança, tal, quem puder e tal. Então, assim, é bem frustrante você fazer uma publi e não ver resultado nenhum disso, realmente. E às vezes acontece assim, você vai lá, paga para a pessoa, aí daqui a pouco, como você fez contato com essa pessoa, coisas sobre ela vão começar a aparecer. É que nem quando você começa a seguir alguém, os posts dela começam a aparecer para você, né? Sim. Aí começa a aparecer assim, tipo, fiz público com fulano e não tive resultado. Fulano, e gente que compra seguidores para impulsionar, para mostrar que tem bastante, Sim. né? Então é sempre bom dar uma olhada, a pessoa tem 15, 30 mil seguidores. Pô, vê quantas curtidas tem os posts, os Reels, quantas Engajamento, visualizações. né? Porque às vezes tem muito seguidor, mas pouco engajamento. Ninguém vai ver aquela postagem daquela pessoa, né? Tem muito Olha, disso também. hoje em dia eu penso muito. Quando eu vou lançar um livro, eu tenho 2 pessoas bookstagrams que eu adoro, que dá resultado, mas eu prefiro muitas das vezes impulsionar um post. Dá muito Sim. mais Muito resultado quando resultado. eu impulsiono do que com esse tipo de publicidade. E sabe o que dá um resultado que as pessoas às vezes não pensam muito porque está um pouco em desuso? Facebook. Facebook dá resultado porque Facebook, o Instagram tem esse problema sério, mas o Facebook é possível você clicar no post e ir para a Amazon, por exemplo. Não dá Exato. para fazer isso no Instagram. No Instagram você direciona a pessoa para procurar e tal. Você pode colocar no Facebook o clique aqui e Esse adquira o negócio de não seu. ter o link clicável no Instagram é uma parada que É, faz sentido. Mas tem outro detalhe É. do Facebook que é interessante. Uma galera de uma faixa etária um pouco maior tá no Facebook do que a galera que tá no Instagram.
E é uma galera que tem dinheiro para comprar o seu produto. Sim, Exatamente. e se não me engano, né, são da mesma empresa, né? É tudo, acho que é Meta agora, né? É, E- Meta. então, você não está em plataformas diferentes. Uma Sim. coisa que você vê no Instagram, você vai ver no Facebook. Então, você consegue, através do lá, o Facebook Business, você faz lá um filtro legal de público-alvo que vai chegar naquelas pessoas. Quase sempre, nos casos que eu fiz com o e-book, você consegue aquela coisa de ser o e-book mais baixado e tal, e aí depois que porque a pessoa vai no impulso, né? Não, tá de graça, eu baixo, depois eu vejo o que eu faço, se eu vou ler ou não. Anos depois a pessoa começa a ler, aí começa a gostar, e aí você vai vendo o resultado de páginas lidas e comentários e avaliações, né? É uma coisa de longo prazo, você sempre tem que pensar em longo prazo, né? Você faz aquele trabalho para aquele livro do momento, mas a sua carreira vai ser para sempre, né? Eu acho que quando eu princípio. comecei essa história de escrita, eu pensei assim, bom, como eu não tenho uma faculdade, né, eu cheguei a começar a cursar letras, mas daí eu falei, o que eu tenho que aprender latim para escrever melhor? Não, deixei para lá. Aí eu pensei, vou focar na escrita. Então eu comecei a absorver todos os tipos de cursos de escrita que eu conseguia encontrar, até chegar uma hora que eu falei, agora não tem mais nada de novo, eu já sei tudo, tenho todos os cursos, não preciso disso. Mas quando você faz isso, tipo, eu pensei assim, essa vai ser a minha faculdade. Eu vou me dar 5 anos para poder alcançar alguma coisa. Então eu pensei assim, conversei com meu esposo, falou, vamos investir na minha carreira por 5 anos. Eu tenho certeza que depois dos 5 eu vou ter retorno. Então, assim, retorno mesmo é difícil a gente ter. Eu comecei a ter retorno, acho que há 1 ano atrás, com e-books. Foi a primeira vez que a Amazon começou a me pagar e o valor começou a subir. Eu falava, nossa, não é que dá dinheiro? Eu pensava que não dava. Mas, assim, começou a me dar retorno. E daí eu pensei, bom, 5 anos, ainda faltam 2 aí, então tô no lucro ainda, né? Então, tá bom. Ainda tô dentro. Já que você falou em Amazon, quero saber, assim, já vi você abordando o assunto um pouco, mas vamos um pouco mais a fundo, assim, como é que foi quando você viu as estrelinhas subindo lá na Amazon e você percebendo, assim, tem uma galera que tá me lendo, porque tem isso, né? A pessoa, ela vai ler o seu livro e tem dois tipos de pessoas que vão lá avaliar. A que gostou muito e a que não gostou nada. Tem também as avaliações de gente que nem leu e vai lá dar uma estrela só por recalque. Isso aí é muito comum, né? E aí você percebe que tem muita gente dando estrela. 4, 5, enfim. Então, são pessoas que gostaram muito. Porque normalmente aquela pessoa que leu e só, tipo, achou legal, dificilmente ela vai perder o tempo dela avaliando. Muito difícil. Então, são esses dois, normalmente. O que gostou muito e o que não gostou nem um pouco. Então, quando você viu crescendo lá, você viu assim, opa, tem gente que gostou muito. Como foi a reação? Como foi? E assim, uma coisa interessante, uma pergunta. Você falou que o pessoal da sua casa não leu seus livros, não gosta, mas beleza. Mas eles acompanham a sua carreira? Você comenta, olha, teve mais avaliação, ou não? Você tem que falar isso com outras pessoas. Não, e outra coisa, quando você vai vendo a média de avaliações, né? Tipo, teve mais uma avaliação, mas mantive a média ali, 4.3, 4.5, não pode baixar disso, senão também, né? Primeiro lugar, eu nem achei que iam me ler. Quando eu comecei a ver que realmente tinha gente lendo e as avaliações começaram a subir, eu ficava assim, apaixonada, sabe? Porque eu não tinha com quem me comparar. Infelizmente, comparação é uma coisa que nós, escritores, sempre fazemos, né? Então, assim, eu não tinha base para comparação. Então, eu pensei assim, vou fazer o quê? Vou começar a procurar os outros escritores. E aí eu fui nos outros escritores ali, eu comecei a ver que começou a ficar equivalente. Eu falei, nossa, eu não tô acreditando, porque, mano, pra mim, eu não tinha cacife de ser escritora, justamente porque eu tenho essa coisa de me sentir mal por não ter uma graduação para poder falar, apresentar e tudo, né? E daí, quando eu vi que estava sendo lida e que as avaliações começaram a ser muito boas, nossa, foi demais da conta, demais. Aí eu começava, sim, a compartilhar dentro de casa,
Inclusive, quando eu ganho um concurso, todo mundo vibra comigo, a gente brinda, a gente faz festa. E quando eu não ganho, todo mundo chora comigo também, fica, sabe, passa a mão na minha cabeça, ô mãe, tá tudo bem, o próximo você ganha. É muito fofo de ver o apoio que eu tenho dentro de casa, apesar de ninguém ler nada, né? Agora, eu acho que uma coisa que me deixa mais chateada do que isso, do que não ganhar concurso, são as avaliações ruins, né? Porque, como você disse, tem as boas e tem as ruins. As ruins no começo me afetavam muito, muito. O Scooby, principalmente, parei de ver Scooby, porque para mim não dá, lá não tem como, as pessoas são bem cruéis. O Scooby é o Twitter da avaliação literária, né? A primeira vez que eu vi uma avaliação em que a menina falou assim, ai, a nota dessa pessoa é dó. Eu, não quero mais essa merda. Não vou mais ver essa coisa aí, deixa pra lá. A nota é dó. Que maldade, né? Muita. Nada para falar, não fala, né? Deixa quieto. Mas não, é assim, eu tenho essa mania de ficar acompanhando tudo. Mas você sabe, tem uma frase que eu ouvi uma vez, tem alguns anos, eu não me lembro aonde, mas é uma frase que eu carrego muito, eu já falei ela algumas vezes aqui, mas faz tempo que eu não falo. É uma frase muito interessante que diz assim: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então é muito comum gente que não consegue escrever uma redação chegar e meter o malho assim absurdamente no livro. Mas se a crítica é construtiva? Não, mas é porque normalmente não é. A pessoa Eles normalmente tendem a parecer não é construtiva, né? Então, mas eu acho. Mas o construtiva vem aqui, ó. Não aceite crítica, porque a pessoa que chega lá e te destrói, ela vai falar assim, não, mas olha, eu tô falando pro seu bem, é uma crítica construtiva, é para te ajudar. Não é. Crítica construtiva, elas existem e normalmente vão vir de uma Cláudia Lemes, como você falou aqui, para quem você lê seus livros. Em off, né? Ainda, porque quando alguém quer te ajudar, ela não vai no público falar, ela vem pessoalmente e fala. Exatamente. Então, assim, são pessoas que já construíram algo e tem o que falar para te ajudar. Quem nunca construiu nada, gente, desculpa, não tem que falar nada, porque falar de teoria é muito fácil, a prática é outro. Então, e eu acho assim que cada livro tem uma história para ser contada por uma pessoa diferente. Assim, livro é muito subjetiva a questão de opinião, porque cada pessoa vai enxergar de um jeito a história, né? Eu tenho um livro aqui que é o Apetite Doentio, por exemplo. Tem pessoas que falam que, esse livro indigesto, credo, que horror, não sei o quê. E tem outros que falam, nossa, genial, mano, foi genial essa sacada. Sabe? Mas se a pessoa fala que foi um horror, você atingiu o seu objetivo, não? Tipo isso. Não tá fazendo horror? Não é um livro de horror? Mas tem uma coisa interessante. Eu acho que é um elogio nesse caso, eu acho que você atingiu o seu objetivo. Quando você não cria muita expectativa, ou tá meio por fora, né, que você começa a ver algumas coisas do tipo, às vezes você fala assim, você tá conversando com várias pessoas que têm, né, são conhecidas tal, e elas começam a falar, pô, você vê que assim, não, um livro bom, teve tantas avaliações, aí você vai olhar se o seu livro tá com mais do que essas que falou assim, nossa, que interessante, mais páginas lidas e tal. Eu não sabia dessa coisa de avaliação e tal, aí quando eu fui ver, meu livro tava lá com 80, falei, nossa, é mais do que essa galera que tá falando aí que tem 20, 30, e totalmente tipo orgânico, porque você nem olha para isso, né? Você nem pede, porque não faz propaganda para isso e tal. E você vai vendo aumentar naturalmente e tal. Então é bem legal, assim. E mantendo a média, né, de pontuação, que é bem legal. Mas a pior de todas é quando, assim, por exemplo, a gente que os primeiros livros lançou sem revisão, sem nada. Aí lançou lá. Aí tem aquela resenha, pô, os erros de português, tal. E pior que você já revisou e lançou de novo. Mas fica lá, né? Fica lá. Aquele comentário, pô, tá mal, tá muitos erros de português. E a versão que tá lá agora não tem nenhum, porque você revisou e tudo, mas tá lá. Quem lê agora aquela resenha lá, fica ruim. Então, assim. Não dá nem pra ir lá responder, né? Falar, pois já tá arrumado, né? Ó, tá? Não dá. Já tá, dá vontade, né? Falou assim, tá atualizado. Mas não dá. Eu não sei se tem um ranking, assim, das resenhas, as que aparecem primeiro. Eu não sei se tem aquelas, porque tem como você avaliar a resenha, né? Útil, né? Que ela é útil ou não. E eu não sei se as úteis aparecem antes das outras, né?
Alguém Porque marca aí- que foi útil? Eu acho que eu nunca marquei na minha vida que uma resenha foi Eu marco as minhas. Quando elogiam a sua, você marca. Nossa, isso foi muito útil. Muito útil. Obrigada. Eu não marco nem as que eu recebo lá, eu não marco que foi útil, é muito, sei lá. É Não- muito não- legal isso, porque, tipo assim, às vezes, ao mesmo tempo que as pessoas gostam, outras desgostam, tipo, não importa, porque elas acabam lendo, elas nos dão Sim, páginas lidas, sim. entendeu? Tipo, tanto faz se você gostou ou não gostou. Se você não gostou é porque o livro não era pra você, mas você leu, muito obrigada. É, Sim. é igual dislike no YouTube. O dislike gera tanto engajamento quanto o like, né? A pessoa que tá lá, Exatamente. É "Ei, uma eu te interação. odeio, eu vou dar dislike em todos os seus vídeos. Por favor. Por favor, Por continue. Comenta também, né? Tipo, Uhum. Me xinga lá nos É, comentários. nada é mais. Ninguém é mais fiel que um hater. Ninguém é mais fiel que um sim. hater. Menino, eu tenho uma hater que é uma coisa incrível. Ela acha que eu não sei que é ela, mas eu sei que é ela porque tem região, né? A Amazon a gente consegue ver por região. Como eu tô Sim. fora do Brasil, eu sei quem dá estrelas negativas aqui. Né? Aí se tiver, eu não sei quem é, mas aqui eu Uhum. sei. E tem uma hater que toda vez que eu lanço um livro, alguma coisa, ela é a primeira a dar uma estrela. Nem lê. Nem lê e dá uma estrela. Não deu nem tempo de ler. A pessoa já vai lá e já dá uma estrela. Ai, tá me Ela, acompanhando. ela compra só para poder ser verificada a compra dela para ela poder dar uma estrela, né? Porque se você não compra, você não pode, não tem como avaliar, né? Fala, Não, pior que hoje em dia eu acho que tem, não tem? Não, tem que ser compra verificada. Aqui a gente tem muito. Nossa vida na Inglaterra, infelizmente, é só na base da Amazon. Tudo que a gente compra é na Amazon. Então, assim, sendo um cliente ativo, a Amazon libera quando você compra ali, rapidão você já avalia, né? No Brasil tem uma coisa de, se você tem que comprar, acho que é mais de R$50, senão você não pode avaliar, uma coisa assim. Uhum. Eu não sei, mas aqui mas eu sei que é ela. Com Kindle Unlimited também, se a pessoa Exato. tem, ela baixa o livro De e graça. vai lá e avalia. Sim. Então, acaba que o caminho para a maldade está aberto. Mas mesmo ela tendo o Kindle ilimitado, podendo baixar, ela tá gerando renda para a autora, né? Porque Claro. Ela baixou, ela vai ter que passar as páginas aí. Ela é o preço, ela admite pagar esse preço para poder dar uma falar estrela. mal. Não, ela não fala. Esse que é o problema de quem dá uma estrela. Ele não vai lá falar por que mas é uma comunicação. já Dar uma estrela, você tá dizendo alguma coisa quando você dá uma estrela para um livro, né? Né? Mas tem gente que dá uma estrela e fala assim, eu queria ter podido dar 0. Né? Tem gente que tem essa capacidade de falar. E daí você sabe quem foi que fez isso, você vai lá ver a carinha dela, né? Sua filha falar, da mãe, você, é fácil dar 0. Não dá nenhuma. Né? Pronto. Não, melhor que dê uma. O que ela tá falando é o que acontece muito. Às vezes, um autor, é muito comum, ele tem lá 5, 6 livros lançados, 10, e ele é desconhecido e não tem avaliações na Amazon. E do nada ele começa a ser conhecido, começa a ganhar um hypezinho, aí as avaliações vão sumindo. Do dia pra noite, os 10 livros aparecem com uma estrela. Então você sabe que foi só alguém que foi lá de recalque lá e meteu uma estrela em tudo só pra baixar a nota. É muito comum. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa não se apercebe, mas é muito comum. Porque você, quando começa a aparecer alguém que tá lá, normalmente algum invejoso, vai lá e vou baixar a nota dessa pessoa. E tipo, vai lá, é do dia pra noite. Todos os seus livros, de uma hora pra outra, tem pelo menos uma estrela do nada. Isso, para quem começa a ganhar algum ibopezinho, repara nisso, presta atenção. Se você tem mais de um, né? E eu te falo mais, viu? E às vezes tá no nosso meio ali de escritores mesmo. Sim. Às vezes não, quase sempre tá. Por isso que eu falei de inveja. Eu acho incrível a capacidade de um escritor julgar o outro como sempre inferior a ele, porque é impossível, mano. Como é que pode? Você sempre vai ler um livro olhando, o escritor lê o livro pensando, eu faria melhor. Porque que ela, que feio, que ruim, não gostei. Na maioria das vezes eu mesmo é o contrário. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu não conseguiria escrever tão bem quanto esse cara aqui. Eu adoro tem menos livro nacional. Tem menos tempo que eu, já tá tão evoluído assim. Nossa, eu adoro o livro nacional e eu tenho, igual eu falei, eu tenho essa pira de, tipo, não ser formada, então eu acho que todo escritor é melhor que eu. Então não tem como eu não pensar assim, sabe? Daí eu começo a ler, eu leio a história e falo, nossa, que legal, vou lá, sabe? Eu divulgo o livro do autor nacional, adoro divulgar livro de autor nacional, adoro. E tem gente que é malvada.
Acho que vai sair em breve um livro aí com um assassino serial que mata pessoas É, que estão se Ó, formando como o primeiro da turma. escritor, viu? Escritor. Eu posso escrever um livro de escritor. pois é. Ô, Penina, Matar uns escritores. eu quero saber se você, vez ou outra, ainda pinta alguma coisa ou se é algo que você não aboliu de vez da sua Nossa, vida. hoje em dia eu encaro mais como uma perda de tempo. Que isso, cara. É sério, porque tipo, o tempo que eu passo pintando Às uma vezes a tela, eu pessoa ia posso estar ficar famosa e escrevendo. milionária com os quadros, Will, e tá aí, ó, Eu tenho cuspindo no... muitos quadros meus lá no Paraná, sabe? Que estão assim, em lugares que eu nem um dia uma colega de trabalho do call center me mandou uma foto de um quadro. Aí ela falou assim: nossa, o que o seu quadro tá fazendo? Que era em outra cidade, não sei nem onde que era, no consultório, no médico. Aí eu falei: esse quadro é meu. Ela falou: é seu, tá aqui, olha que legal. Nada a ver, tipo, não Ela- pinto mais, não. Não, pera, vamos devagar. Como que esse quadro você pintou, vendeu pra alguém ou deu de presente pra alguém? Vendi, não, Ah, eu tá. vendi, eu fiz um apanhadão, eu fiz acho que 10 quadros para uma empresa de advocacia uma vez. E era um Ah, daqueles que eu tinha feito. Tinha passado de escritório para escritório. entendi. ela só vai mudar de ideia no dia que ela estiver zapeando lá na internet e ver um vídeo, um curso assim, ó. Pinte quadros em um mês e faça uma exposição. Ah, sim. Ah, não é possível. Aí ela vai lá, vai pintar lá 50 quadros, vai fazer uma exposição e vai vender tudo. Aí ela fala, nossa, então eu consigo, eu acho que dá para fazer isso. Meu Deus. Eu gosto muito de usar a minha imaginação, daí eu acho que o quadro é muito limitado a tintas. Eu gosto de, sei lá, de histórias mesmo, histórias de Falando terror, nisso, suspense. você pretende pôr em prática o que você está aprendendo escrevendo roteiro para roteirizar seus livros, outras histórias, ou é só mesmo conhecimento adquirido? Eu estou fazendo um curso da EBAC de roteirista já tenho uma história engatada para fazer o roteiro. Logo sai. Todo escritor de suspense, todo ele quer escrever, quer que o livro dele vire filme. Mas Todos, para falar a verdade, eu não gosto muito não, porque no livro a gente tem muito mais liberdade. Eu lembro claro, né? que eu lembro quando eu li o livro da história do Sidney Sheldon, e o Sidney Sheldon ele começou como roteirista. Uhum. Então ele era roteirista, ele ganhou prêmios como roteirista, ele fez vários filmes, séries, tudo. E aí do nada ele falou: acho que eu vou escrever uma história. Ele escreveu o livro e aí quando ele escreveu o livro ele se tocou. Ele falou: não, aqui no livro eu sou o dono do livro, eu não preciso do diretor, eu não preciso do não sei o quê, do figurante, do ator, não preciso de ninguém, né? Então acho que a carreira dele foi melhor como escritor do que como roteirista. O bom de ser roteirista, duas coisas. Primeiro que impulsiona, chama atenção para os seus livros, né? Quando Exato. você escreve um roteiro de um filme bem sucedido, você associa isso aos seus livros, vai vender bem. Ou até Outra transforma coisa, em livro, né? e a outra coisa, quando você tem seu livro adaptado para um roteiro, ele vai perder em riqueza de história, mas você vai ganhar em direitos vendidos, adaptados, Exato, né? dinheiro. É, Ó o Rafael Montes, que coisa mais linda. pois é. Sim. Tá lá É, no meio do pessoal da Globo lá. Pois sim. é. Eu acho que Muito agora ele tá lindo. escrevendo uma novela, né? Ele tá escrevendo uma novela agora, acho que é pra HBO. Algo assim. Que orgulho, né? É Eu fico muito assim, orgulhosa. é assim que A Penina tá louca pra falar, give me the money. é, é assim, é assim que escritor ganha dinheiro, né? Não é vendendo livro, né? Vender É no livros. Brasil. Eu No acho Brasil que é um livro, para ele bombar, o escritor só vai ganhar muito dinheiro se ele realmente ganhar um prêmio tipo Jabuti, né, um prêmio bom que faça ele ganhar dinheiro. Mas daí eu fico pensando muito numa coisa que a minha professora uma vez me disse, que quando eu era adolescente, eu ia para a escola e eu li o Sidney Sheldon e ela falava assim para mim: isso não é livro, isso não é literatura. E eu falava: por que não? Ela falava: porque não é literatura e ponto final. E eu falava: então por que eu gosto de ler um livro que não é literatura e o livro que Uhum. é literatura que a senhora fala eu acho ruim?
Por que eu não tenho apego em ler uma história dessas histórias que a senhora me passa? Porque realmente o ser humano ele tem tendência a se apegar em coisas práticas, em histórias envolventes, em histórias, né, que te tiram do seu lugar comum, te colocam numa aventura. E normalmente livros de clássicos, eles não têm essa função, eles são profundos, eles têm uma função diferente, de te ensinar alguma coisa, de te dar uma lição, né, de te envolver de outra forma. Muitas vezes só de te entediar. Exato. E o que eu gosto, me julguem, eu já falo logo, eu não sou chegada em clássicos. Eu prefiro um livro que, tipo, você termina um capítulo, você fala, puxa vida, vou ter que ler o próximo, que merda. Você começa a ler o próximo, aí você termina, ai, que droga, quero ler de novo. E você vaza à noite lendo. E quando eu comecei a escrever, eu pensei, meus livros têm que ser assim, porque se não for assim, eu não quero. Então, se for para serem livros que sejam populares por causa de histórias envolventes, mas não ganhem prêmios, para mim está tudo bem, porque eles estão sendo lidos. Sim. Mesmo que o meu primeiro livro ele foi semifinalista do Prêmio Aberto. O meu segundo livro, ele nem chegou a entrar, o Entre Nós, e eu fiquei abaladíssima. Eu falava, gente, mas ele tá melhor que o outro. Como assim não entrou? Só que ele é o que me dá mais leitores na Amazon. É o que é mais lido, é o que as pessoas mais comentam, mais elogiam. Então eu falo, o que eu quero? Eu quero ser lido ou eu quero prêmio? Então é a hora de pensar o que você quer. Que quem não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho basta. E tem uma coisa interessante, né? Que assim, comparando com o cinema, né? O que sustenta o cinema é filme de ação, filme de comédia, são os blockbusters, os filmes de super-heróis que permite a indústria ter dinheiro para fazer os filmes independentes, os filmes cabeça que só vão ganhar muito prêmio, mas não vão ter público. Na literatura, a mesma coisa. O que sustenta o mercado literário são esses escritores que escrevem hot, que escrevem thriller, suspense, que vendem centenas de milhares de exemplares, que dão para as editoras o dinheiro para investir naquele autor que vai ser muito bem falado, vai ter status, mas não vai vender nem 5% dos outros autores, mas vai dar o status, que faz parte também, tudo faz parte do mesmo mercado, né? Só não pode estabelecer o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que é mais elevado, o que é menos elevado, mas a gente teve aqui... tem público para tudo, né? Claro, mas a gente teve aqui, a gente perguntou para o Cristiano Aguiar, que ganhou bastante notoriedade, principalmente recentemente que ele lançou o Gótico Nordestino, e ele deu uma explicação muito boa sobre essa diferença de tratamento da crítica dos livros de gênero para os livros considerados de alta literatura. Quem quiser saber vai ter que assistir aqui, que eu não vou falar o que. Vai lá, assista o episódio com o Cristiano Aguiar, que para mim fez muito sentido. O Cristiano deu uma aula no episódio dele. Foi muito legal. Um episódio que vale muito a pena. Agora, para uma escritora que escreve bastante, que começou em 2020, já tem bastante coisa lançada, a gente fica na expectativa de saber o que vem por aí. Você está acabando de lançar um livro, mas como você escreve muito e muito rápido, né? E você já falou que você é uma escritora arquiteta, então você já deve ter planejado algumas coisinhas para frente aí, que a gente quer saber. Sim, sim. Esse ano eu estava escrevendo um livro no começo do ano, mas eu estava fazendo mais uma experiência. Eu escrevo em terceira pessoa e eu estava fazendo em primeira, porque eu queria mudar um pouco, uma coisa mais intimista, mas eu lá para metade do livro, eu desisti, falei, não é para mim ainda. Eu vou engavetar essa história e vou começar a outra, que já estava borbulhando na minha cabeça, que é a que eu estou fazendo agora no NaNoWriMo, que a gente ainda está no NaNoWriMo, né? Então, ainda estou escrevendo, já está... Até o mês que vem já terminei, se Deus quiser. Aí, ano que vem eu vou trabalhar nela. Mas essa, por acaso, eu estou pisando um pouco fora da minha habilidade de suspense. Eu estou misturando um suspense com um pouco de ficção científica. Estou testando também. Eu gosto de ficar procurando meus estilos. Pode falar alguma coisinha sobre o que é, o título? Não tem título ainda, tá cruzão ainda, mas tem uma história assim, tá linda demais. Tô adorando escrever essa história. Vai ficar pro ano que vem. Pro ano que vem. Provavelmente vai estar aqui na Bienal esse livro. Vai. Pretendo lançar ele até metade do ano que vem. Olha, então estaremos lançando na mesma época livros, hein? Vai ser interessante. Vai ser legal.
Muito bom, muito legal. Bom, a Penina, né? Claro que tem gente que tem um problema ainda maior do que o dela, mas ela tem um problema em manter a biografia dela atualizada, né, Will? Porque É, cada vez que você vai ver, a autora já tem 2 livros lançados, aí não, pera. Tem razão, tem Aí, razão. aí você vai procurar em outro lugar, ela está lançando já o seu 3º livro, e assim vai, né? E aí quando você vê, já tá no Eu não 5º, vou daqui a colocar pouco tá no mais 6º. numeração. Não Pô, vou colocar acho mais bom. numeração. Acho Não bom, perde a acho graça. bom você fazer igual aqueles leitores que divulgam o seu livro sem ler. Faça uma biografia mais genérica, que aí você consegue manter ela por, por mais Eu tempo. tenho Aí, claro, ganhou um problema prêmio, sério você com vai lá e isso. atualiza, né? Que aí é importante, né? Ou alguma coisa mais relevante. Toda você faz razão, assim, ó, culpada. no seu site você coloca os livros que você escreveu e do lado assim você coloca, sabe, aquela bateria assim, loading, carregando, pra sair o Loading. próximo. Boa ideia. Tem sempre algum saindo, então. É, É engraçado, né? Porque tem autores que realmente fazem essa meta. A gente tem conversado com alguns autores que fazem essa meta de escrever 2, 3 por ano. Foi algo que eu nunca me preocupei. Se eu vou lançar 2, 3 por ano, se eu vou lançar um a cada 2, 3 anos, é algo que eu nunca me preocupo. Mas eu observo, falando de mim, que eu tenho mais ou menos assim um período onde naquele período sai bastante coisa. Aí fica um bom tempo sem ter nada. Aí vem um outro período onde sai bastante coisa, né? Só que, enfim, eu tô num período onde que não tá saindo nada, né, Will? Porque o tempo tá passando tão rápido. Eu tinha 2 livros recém-escritos, um publicado, um tá em avaliação aí, né, numa editora, enfim. E de repente eu olho para trás, cara, faz 1 ano que eu escrevi esses 2 livros. Eu escrevi um em dezembro de 2021 e um em janeiro de 2022. E agora eu olho para trás e já tem 1 ano que eu escrevi esses 2. Então, cara, caraca, eu tá acho na hora de escrever que algo. um livro por ano é bom. Acho que mais que isso, não. Até porque, assim, a pessoa já é difícil comprar um livro. Comprar 2 livros seu no ano, gastar uma grana dessa. E é bom, você passa o ano todo divulgando tal, enquanto Isso isso é vai para você fazendo que não vende, outro Will. Para tal. Penina que vende, a E, não, pessoa tem compra. uma. Coitado. Não, para quem vende, aí você tem as meninas, já passaram várias escritoras aqui que escrevem o Hot, elas escrevem 6, 7 por ano. Então, Sim. assim, Ali o negócio é produção em massa, né? ela tá lançando um e já tá finalizando o outro. É uma coisa mensal, assim, porque Mas eu não acho que escrever. Eu já acabei com essa meta de 3 por ano. Já não quero mais, porque as coisas são, para mim, no meu caso, ficam mal feitas se eu faço sim. rápido demais. Então, assim, eu prefiro trabalhar muito mais em cada projeto, 2 por ano, ou então 1 por ano que seja, mas que seja bem feitinho ali, com paciência, porque o nosso gênero, igual você falou, o hot, ele tem uma vantagem sobre nós, né? Porque o fundamento dele é o hot. Ele não tem Sim. que ser extremamente estruturado, com pistas, com isso, com aquilo. Se a gente fizer um livro de suspense mal feito, mano, a pessoa começa a ler e fala, já sei quem é. Tá cheio de Sim. furo. Pronto. Fica cheio de furo, né? Não termina bem fechadinho, nem nada. Então precisa ter cuidado. Primeira coisa que você pensa quando você vai escrever um thriller, um suspense, um policial, você fica pensando assim, sim, o que ele vai ter de diferente daquilo que eu já li, né? Aí você pensa. Acaba que você pensa numa coisa que não é tão diferente assim, mas pelo menos você pensou de uma maneira um pouco mais bem bolada, e isso precisa de tempo, aí você vai ter que pesquisar e tal. Então, é bom ter esse tempo também para fazer alguma coisa que não seja no atropelo, né? Eu tenho que fazer, eu uso uma fórmula, assim, que você sempre vai, aquele começo, meio e fim igual, você só muda um pouco o personagem, o ambiente, o lugar, aí você desanima com você mesmo de escrever, né? Até porque a gente tem muita expectativa, quando a gente lança um livro, a gente quer que ele exploda, né? Aí ele não explode, aí a gente fica, ai, que droga, o que eu faço agora? Eu vou ficar chorando ou vou pro outro? Eu vou pro próximo, né? E deixa ele lá. Quando você vem com o próximo, ele já tá bom lá, já tá dando, né, boas avaliações e tal, e o seu novo, tipo, você tem que dar um prazo entre um e o outro até para fazer a publicidade, tudo, ele ganhar notoriedade e tal, senão não vira. Ou só faz que nem eu, não divulga. Você não divulga seus livros? Como assim? Quase nada. Não divulga. Sério?
O Will fala assim, não, o César, ele lança um livro e ele esconde. Ele não quer que as pessoas saibam que ele lançou um livro. Vai que alguém se interessa, né? Vai que Vai que alguém alguém vai se querer ler. interessa, resolve querer ler, resolve querer comprar, né? É mais ou menos, a vibe é mais ou menos essa. Mas é que eu sou só Acontece. muito ruim para divulgar mesmo, só isso. Mas esse meio de escritores independentes, a gente é obrigada a ser tudo, é o Sim. CEO do negócio, né? Claro. Quando eu entrei, Claro. eu me achava assim, eu me achava fodona. Eu falei, não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer capa. Comprei curso de capa, comprei curso de diagramação, comprei curso, fui fazendo. Aí eu olhei e falei, gente, eu não levo jeito pra capa. Não, vou terceirizar. Terceirizei capa, diagramação, leitura aqui, tudo fui terceirizando. É a melhor coisa. Posts, falei, não quero mais, só quero escrever, só sou boa escrevendo, deixa pra lá. É isso aí. Bom, como tudo que é bom dura pouco, né, Will? Sim. A hora avançou e nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Passa rápido. Caramba, como passa rápido. É muito rápido. Já estamos chegando aqui em 1h30. A gente procura manter dentro desse tempo, né? E antes de encerrar, eu só quero lembrar para vocês que esse episódio ele foi patrocinado pelo Clube do Leitor. Então vocês podem entrar lá no Instagram, @clubedoleitor_br. Sigam lá, é um trabalho muito bacana do pessoal. A gente sempre cita a professora Neila, né, que foi ela que teve a ideia original, mas tem muita galera que trabalha lá com ela, sempre fazendo um trabalho bacana. Então sigam lá no Instagram, @clubedoleitor_br, tá? Eles fazem um trabalho para aproximar, na medida do possível, né, os leitores dos autores, tornando o público leitor mais engajado. Então, se você é autor, se você é leitor, siga lá. Ou se você quer começar a ser um leitor ou um autor, siga lá. Um trabalho bem bacana, bem legal. Lembrando para vocês também que a coletânea do Pod Letras continua à venda lá no site do Mercado Livre. Então, se você está nos assistindo no YouTube, só clicar no link que está na descrição, você já vai ser direcionado para lá. Se você está numa plataforma de áudio, é só entrar no www.mercadolivre.com.br, escreve lá Pod Letras, você vai achar bem facilmente. Da mesma maneira, como você pode encontrar também o livro do Daniel, que foi o vencedor dessa coletânea, O Canção das Haddad. Não é uma continuação do conto dele, mas é no mesmo universo, né? Então, se você gostar do conto dele, eu garanto que você vai gostar do livro. Esse livro dele tá muito legal, muito bacana. Não é porque a gente produziu, mas a edição dele ficou muito bonita, muito legal. Will, você tá com ele em mãos aí, eu vou até diminuir, Sim. dar uma mostrada. Tem um legalzinho Nossa. aqui, ele tem um verniz aqui, ó, tá vendo? Tá linda, hein? E ó, R$29,90, hein? Só Muito R$29,90, hein? muito barato. E Então, vou a, garantir o meu. e a coletânea só R$38. Realmente. Produtos de qualidade, num preço muito bom. Sim. E Então sabe é isso. uma coisa que eu só queria falar rapidinho? Fale, por favor. Os nossos livros aí no Brasil são lindos demais. Aqui é tudo daquele jeito, com papelzinho, sabe, reciclável. Aqui é literalmente descartável. Todo livro que você compra é baratinho, mas é descartável. Não dá nem para deixar no estante. E o pessoal não investe tanto em capa e tal, muito fora do Brasil, né? O brasileiro que tem... Não o brasileiro, mas assim, nós somos um povo, dentre outros, que tem esse hábito de querer uma capa bonita, uma coisa legal mesmo. É um diferencial bem bacana. É lindo. Porque é uma coisa que conquista leitores também, né? Sim, também. Com certeza. Material físico. É verdade. Bom, eu queria agradecer demais a quem assistiu esse episódio enquanto ele está passando, inédito. Agradecer quem ainda vai assistir ao longo dos dias, né? Porque o público vai assistindo com o passar dos dias, das semanas, felizmente. Agradecer demais, mais uma vez, a Penina por ter aceitado o convite, por ter aceitado estar aqui conosco hoje, gravando esse episódio especial de início de ano, né? Que nós temos um ano aí bem produtivo, muito bom. Lembrando que um ano é só... Né, ano novo é a virada de um dia para o outro, de um mês para o outro, né? Vai ser diferente se a gente fizer diferente, né? Então, vamos ter isso em mente, vamos manter o trabalho em alta, vamos ajudar os coleguinhas, vamos ajudar os amiguinhos a gente querer derrubar, né? Como a gente já comentou aqui durante a live. E é isso aí, agradeço demais. Passo as palavras para o Will Santos choramingar aí para a galera se inscrever, aquela coisa toda, e depois a Penina encerra pra gente com chave de ouro nosso episódio de inauguração, né, de 2024. Isso aí, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, lembrar que toda terça e toda quinta tem episódio aqui no YouTube do Pod Letras, @Pod Letras em todas as redes sociais, siga a gente lá, se inscreva no canal, deixe seu like, interaja, e é isso aí, deixar as palavras finais com a nossa convidada de hoje, a Penina Baltrusch.
Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, novamente pelo convite, porque fiquei extremamente lisonjeada de estar aqui. Adorei o nosso papo, muito obrigada. E obrigada para vocês que estão assistindo agora também. Um ótimo ano novo para vocês. E é isso. E é isso aí. Sigam lá as redes sociais da Penina, entra lá no site dela, adquire o livro dela também tá lá na Amazon, enfim. E comprem lá para diminuir o volume na casa da mãe dela. A mãe dela agradece. É isso aí, galera. Um grande abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.